Ministério Infantil, ele ensina a palavra de Deus e cuida espiritualmente das nossas crianças. Leva as nossas crianças a terem um relacionamento íntimo e real com Jesus. Nós temos salas que abrangem da idade dos bebês até os juniores de 11 anos. Cada princípio é explicado com uma linguagem adequada para cada idade. Professores e auxiliares que ficam dentro das salas para estarem ensinando da melhor forma possível as nossas crianças. O Ministério de Dança Yamir é uma expressão de louvor e adoração. É um lugar onde a arte e a fé se encontram. Louvor, não seja o momento. O que falar da equipe de louvor, do Ministério de Louvor e da adoração na igreja? É um ministério muito especial. Nós estamos ali para buscar, atrair a presença do Senhor através dos louvores. Nós entoamos os louvores a Deus. No momento do louvor, você tem a oportunidade de entregar algo ao Senhor, entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar a sua rendição. Além do que, a adoração é uma poderosa arma de guerra. As harmonias mais brilhantes se não... O Ministério de Intercessão aqui da Yamir, nós ajudamos as pessoas através das nossas orações. A palavra do Senhor diz assim: é melhor serem dois do que um, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. E é esse o nosso trabalho aqui na igreja. Nós ajudamos as pessoas através de orações. O Ministério de Mídia se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas aonde quer que elas estejam. E nós, do Ministério de Mídia da Yamir, contamos com equipamentos e uma equipe preparada e pronta para semear o evangelho nos corações de pessoas de todo o mundo. O Ministério da Recepção, ele vai além de um aperto de mão, um cumprimento ali na porta. Ele é onde a gente prepara um ambiente acolhedor para as pessoas se sentirem mais à vontade, independente das suas classes sociais ou da sua posição na igreja. A nossa igreja tem uma geração de jovens cheios da presença de Deus. Acreditamos neles e vemos uma juventude ativada para cumprir o propósito para esse tempo. Somos o Ative, jovens levantados por Deus para impactar essa geração. Somos uma igreja evangelista e missionária. Nosso ID não tem fronteira. Uma das últimas palavras de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra foi dar uma ordem muito clara: ide e fazei discípulos até os confins da terra. E a nossa igreja tem atendido essa ordem. Nós temos investido tempo e recurso financeiro e dedicação para levar a palavra de Deus lá do outro lado do mundo. E nós temos um trabalho especialmente importante na África. Lá é um lugar que não pode retribuir nada para nós aqui. Portanto, tudo que nós fazemos é único e exclusivamente em prol do reino de Deus. É um investimento de amor para cumprir o que Jesus pediu. Essa é Yamir, o lugar onde você encontra família, propósito e direção. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, existe um lugar para você aqui.
Pai do Senhor. Paz do Senhor. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: a paz do Senhor. Toda vez que você fala isso, você está declarando que aquilo que você carrega, o Espírito que está dentro de você, a paz que está dentro de você, seja com essa pessoa também. Então olha de novo para ela e fala: a paz do Senhor. Aleluia. Agora olha para ela e fala assim: ó, o culto já começou. Não me atrapalha não. Salmo de número 100, por favor, versículo 4. Salmo 100, versículo 4, NA. O salmista diz assim: entrem por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios, no pátio, no corpo da igreja, com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Como que você entrou hoje pelas portas? Como que está seu coração nessa noite? Quero te convidar a realmente você entrar com ações de graças, e aqui no pátio, no átrio, você realmente render hinos, você adorar ao Senhor, você bendizer o nome. E agora nós vamos com a saudação do Estevão da Iverson da Carne. Porque o Senhor é, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Diga assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Coloque a mão na sua cabeça. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, eu quero entregar um culto ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar esse Deus. Aleluia! Te entronizamos, Jesus, nessa noite. Recebemos essa palavra, que o Senhor é bom, cremos nela e te adoramos, Jesus, com toda intensidade do nosso coração. Eu queria que você tivesse entendimento para essa canção, porque nós declaramos nela que o Senhor é o descanso da nossa alma, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso fundamento e que Ele é o nosso melhor amigo. Então que nós possamos declarar essa verdade, não só com a nossa boca, mas com o nosso coração, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é o meu repouso. Fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a
Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará.
tivermos que guardar, guardemos o coração. Dele procede todas as fontes. Toma os nossos corações, Jesus. Encha os nossos corações, Jesus. Encha os nossos corações de Jesus. Encha os nossos corações de fé em Jesus, de certeza em Jesus, de esperança em Jesus. Enche os corações, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Há uma presença gloriosa
preparou um encontro com aquela mulher no poço. E hoje Ele preparou um encontro comigo e com você. A gente acha que saiu de casa para encontrar Jesus. Ele já tinha preparado esse encontro para mim e para você. Ele já tinha preparado a casa. Ele já tinha preparado o ambiente. Ele já tinha preparado tudo. Ele já tinha falado com os discípulos: eu preciso passar ali naquele poço, porque tem um João, uma Maria, tem um José, tem uma pessoa que vai estar hoje nesse culto, e eu quero tocar na vida dessa pessoa. Há um rio de cura do Senhor passando por todos os lugares, passando pelos nossos corações, porque nós estamos entregando o nosso coração. E a palavra diz que quando nós bebemos dessa água, nós jamais teremos sede. Isso significa que nós seremos curados e libertos, e nós jamais teremos medo, e nós jamais ficaremos paralisados, e nós jamais ficaremos ansiosos. Ah, pastora, mas eu tenho ansiedade. Eu também, mas aí eu lembro que eu bebi da água e a ansiedade precisa ir embora. E aí eu lembro que eu tive um encontro com Jesus e Ele está aqui. E aí eu lembro que nele eu tenho cura, que nele eu tenho libertação, que nele eu tenho liberdade, que nele eu tenho vida, porque a vida me encontrou. Mas vamos declarar: por quem a minha alma espera.
coração. Yahvé, nós entregamos nosso coração. Yahvé, o Senhor é a nossa canção. E nós declaramos, Jesus, que nós confiamos em Ti, Pai. Que o Senhor é tudo para nós, Pai. Nós entregamos todo louvor ao Senhor, toda adoração, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós amamos e adoramos o único que é digno de receber, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação, porque é o único que morreu e ressuscitou, é o único que está vivo, 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 vivo. Você pode declarar assim comigo? O meu Deus é o único que morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Entregamos esses momentos ao Senhor. Entregamos também nossos dízimos, nossas ofertas. Entregamos nosso coração, nossa casa. Tudo rendido no Teu altar, Pai. Confiamos, Pai, no Senhor, no Seu amor, e entregamos tudo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. As crianças que ainda não foram, né, de 1 a 11, estão convidados, temos um culto especial. Estamos com uma sala nova, uma construção lá no fundo, expandindo o nosso Kids. Está ficando muito lindo. Mais alguns dias está finalizado. Deus é bom, muito feliz. Mais 2 banheiros para as crianças, um masculino, um feminino. Glória a Deus. Amém? Você está feliz? Eu também. Glória a Deus. Oh, glória. Fala de novo para essa pessoa que está do seu lado, a paz do Senhor. Vai que ele chegou atrasado e não recebeu, querido. Aí, ó, você já abençoa a vida dele. Uau, vamos lá. Muita expectativa para esse culto. Meu coração estava no aguardo, porque eu tenho algo muito pontual para esse momento, para esse tempo. Quero muito que você preste atenção. Você já escutou várias vezes, todo mundo que sobe aqui, mas eu particularmente, eu tenho muitas ministrações, queridos. Eu já ministro há muitos anos. E não sei, nunca contei, mas todo culto para mim é uma oportunidade nova. Então eu oro muito para aquilo que Deus quer para esse culto. E Deus direcionou para algo muito específico para esse momento. E eu creio
e oro para que você entenda, para que você pratique, para que você viva tudo aquilo que o Espírito Santo quer para nós como igreja. Amém? Estou te falando isso porque eu quero muito tua atenção, teu foco. Não distraia não, porque são verdades que você vai levar para o resto da sua vida. Eu tenho convicção disso. Abra comigo 1 João capítulo 2, versículo 15. NA, só essa, tá? Porque essa aí fala de concupiscências e a NA fala de desejo e vai ficar mais fácil. Eu vou até ler com vocês. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no... Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está... Fala misericórdia. Porque tudo o que há no mundo, um tracinho, desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, outro tracinho, não procede do Pai, mas procede do... Ora, o mundo, bem como os seus, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Queridos, eu não sei qual é o teu desejo, mas o meu, e como pastor, o meu desejo para você é que você seja esse que permanece para sempre. Vamos orar. Pai, que tempo incrível de louvor, de adoração. Obrigado, Pai, por essa equipe maravilhosa, por tudo aquilo que nós fizemos como igreja juntos. Sei que o Senhor está aqui, eu sei que Tua glória está nesse lugar, sei que os Teus anjos estão aqui. Pai, a Tua palavra que tem todo o poder, Tua palavra que é vida, que é autoridade, que é luz, a Tua palavra que transforma, Pai, que ela entre, Pai, que ela entre e produza toda a transformação nos nossos corações. Oro por cada casa, família, coração, por cada pessoa que o Senhor trouxe nessa noite. Que Teu Espírito Santo, Pai, conduza, nos ensine e nos ajude a tudo que o céu quer para nós como igreja, em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto diz um alerta de João, onde ele fala para a gente não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aqueles que continuam no Senhor, vivem, estão firmados para sempre, permanecem para sempre. E o que eu vou falar hoje é algo muito comum, que todos nós enfrentamos todos os dias. São batalhas, são guerras, são lutas que nós travamos, que faz parte do nosso dia. E eu quero começar te trazendo algo que eu não sei se você acredita ou não. A princípio eu iria compartilhar isso só com a liderança. Semana que vem ainda, que é quando é a nossa reunião. Mas eu quero compartilhar com você, nessa noite, de algo que nós temos vivido nesses últimos dias. Experiências sobrenaturais. E eu quero que você esteja atento, porque você faz parte disso. E quando Deus mostra alguma coisa, é porque Ele já nos deu a vitória. Amém? Nós fomos 15, 20 dias atrás, talvez um pouco mais, convidados para ministrar lá em São Paulo, no encontro em Barretos. E nós fomos com quase toda nossos pastores. E foi um privilégio, foi algo sobrenatural, porque lá em Barretos é diferente daqui. Aqui nós fazemos o encontro só com a nossa igreja. Lá em Barretos, como tem várias igrejas próximas, cidades próximas, eles
fazem um compilado entre todos eles. Então tinha muitos líderes, muitos pastores, gente de diversas cidades. E nós tivemos o privilégio, a honra de, no meio desse povo todo, estar ministrando praticamente todo o encontro. E foi sobrenatural, queridos. E domingo, acaba na hora do almoço, já havia acabado o encontro. A igreja lá em Barretos é praticamente no fundo da casa dos meus pais. Eu saí da igreja e já estava indo para minha casa almoçar, esperando o resto da turma, quando alguém veio e me chamou e falou: pastor, estão te chamando lá na igreja. E eu deixei o que eu estava fazendo, com fome, acho que já estava lá olhando aquela comida, falei: oh glória. E voltei para a igreja, e quando eu cheguei lá, tinha uma pastora nossa, que viveu em toda a sua infância, adolescência, juventude, do lado negro da força, sabe? Do lado do mal. E ela tinha muitas experiências negativas, ruins, de engano, mas era o contexto que ela vivia. E a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? E um dia, quando a igreja ainda nem era igreja, nós estávamos numa reunião no quiosque da minha casa, onde estava tudo começando. Ela, por curiosidade, mesmo tendo um monte de guias que dava suporte, ela foi para lá, e Jesus pegou, Jesus libertou, Jesus curou ela de algo que era incurável. E a partir de então ela se firmou, e tudo aquele dom, talento que ela tinha pulado das trevas, hoje ele tem pulado da luz lá de Deus. Amém? E desde então, ela hoje é pastora, faz 30 anos que está caminhando conosco, já esteve aqui nos ajudando no encontro, e ela é muito usada porque ela tem muita visão aberta, ela vê anjo, vê demônio. Eu não sei o quanto que você acredita, e não estou aqui para fazer você acreditar ou não, só estou compartilhando algo. E quando eu estava lá, eu a vi de uma maneira que eu não estava acostumado a ver. E ela começou a compartilhar uma visão que Deus deu no final do encontro para ela. De algo diferente, que em todos esses anos ainda ela não tinha visto. Não era uma entidade, era um principado que era muito grande. E esse principado, a notícia boa, que ele estava sendo retirado da igreja, todo acorrentado por muitos anjos. Amém? Esse é o lado bom. Só que era algo diferente, a ponto dela assim não conseguir ficar de pé, vomitar, e ela questionar a Deus, falou: Deus, não quero mais ter isso. Por que o Senhor está permitindo que eu veja isso? Porque até então, queridos, as visões ou aquilo que Deus a usava era, entenda, numa hierarquia espiritual muito rasa. E Deus, naquele momento, por algum motivo, permitiu ela enxergar uma hierarquia com uma autoridade diferente no reino espiritual, do mal. E essa entidade, ou esse principado, e tem muitos detalhes e não cabe aqui eu falar, mas aonde eu quero chegar é que ele estava sendo retirado por muitos anjos, mas junto com ele trazia, como se ele tivesse muitos tentáculos, muitos líderes, homens e mulheres crentes de todo o presbitério da nossa igreja. E nós começamos a guerrear, e na visão ela via, sim, pessoas, sabe, querido, pontuais, de igrejas. Não citou ninguém de Nova Mutum, glória a Deus. Falei: ô Senhor, obrigado. Mas isso não quer dizer nada. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque até então eu comecei a orar, queridos, e eu comecei a passar por uma batalha de mente, algumas guerras, esses últimos 15 dias, 20 dias, diferente.
E eu falei, será que sou eu? Querido, eu olhava para a minha vida, estava tudo certo, eu olhava assim, sabe, não estava em brecha, não estava, era algo que eu simplesmente, era uma opressão, um peso que parecia que eu estava carregando. Eu falei, Deus, misericórdia. E comecei a usar as armas que eu sei que são necessárias, e, enfim, comecei a orar, e Deus, o que o Senhor quer com isso? E foi quando eu resolvi ministrar isso aqui, mas até então ainda era algo muito não definido. E essa última semana, queridos, eu acho que eu atendi todo dia. Fiquei na igreja praticamente a semana inteira, de pessoas com guerras, com batalhas espirituais, de emoção, de coração, de opressão, de mente. Então, quando eu falo para você que é algo muito pontual para esse momento, eu tenho convicção que Deus tem algo poderoso para nos ensinar nessa noite. Amém? Eu quero muito que você esteja atento, porque hoje eu quero dizer, querido, eu não estou para colocar medo em ninguém, porque todos nós passamos por guerras, vamos ter guerras, e eu profetizo muitas vitórias na tua vida, em nome de Jesus. Nós não temos que ter medo de guerra. Guerra é uma oportunidade que Deus nos dá às vezes para nos reposicionar. Davi um dia, ele chegou, querido, sem saber de nada, e de repente ele deparou com uma guerra que nem era dele, mas era um Golias, era um gigante. Ele entrou naquela guerra como um menininho e saiu com quase rei. Tem guerra nas nossas vidas que você não imagina, mas é simplesmente Deus te colocando para você entrar como um menininho, mas para você sair quase como um rei na região espiritual. Amém? Sabe, mude os teus olhos a respeito das guerras. O povo de Deus estava no deserto, quando eles eram imaturos, 40 anos, Deus começou a livrar eles de tudo. Era ter guerra, Deus falou, não, você não vai lutar, você não precisa plantar, você não vai fazer nada. A hora que entrou na terra prometida, o que Deus fez? Vou mandar guerra agora. Agora vocês vão guerrear, vocês vão conquistar, agora vocês vão ter que plantar, agora vocês vão ter que batalhar, agora a conquista vai ser com vocês. Na visão deles, talvez falou assim, nossa, piorou tudo, quando estava no deserto não tinha nada, era só manazinho, roupa nem envelhecia, agora eu entrei nesse lugar de promessa, o que eu ganho? Guerra, batalha. Ei, todos nós enfrentamos batalhas, é inevitável que eu e você enfrentemos guerra. Eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus que sabe todas as coisas, eu também, querido, mas isso não te livra da guerra, isso não te livra de batalhas do dia a dia, isso não te livra de lutas. Então eu e você, nós precisamos estar preparados para as guerras. Eu e você, nós temos que estar preparados para tudo aquilo que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. O ano passado nós gostamos muito de mergulho, toda a minha família, e a gente tinha uma viagem importante para fazer aquilo que a gente gosta. O Lucas, mais do que eu e o Léo, no começo do ano, o Lucas começou a se preparar, treinava o mergulho, e treinava. Querido, chegou lá, além do mergulho dele ser muito mais gostoso, muito mais seguro, porque ele estava muito mais tranquilo, a performance dele foi muito melhor do que a nossa. Vou mudar para você entender. Imagina um lutador de MMA, ele tem uma guerra para defender o cinturão, julho do ano que vem. O que ele faz? Querido, ele vai treinar. Ele sabe que ele tem uma guerra em julho do ano que vem. Ele vai para a academia, ele vai se alimentar direito, ele vai fazer exercícios específicos, ele vai cuidar, ele vai fazer tudo o que ele pode para que no momento que ele chegar, ele esteja preparado. Imagina
se esse cara não faz nada, e aí a hora que chega o dia da luta, no dia anterior ele vai, fala, nossa, a luta é amanhã, deixa eu ir para a academia hoje. Querido, parece bobo, mas vamos para nós, vamos para o espiritual. Nós temos, querido, Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Todos nós enfrentamos guerra, nossa carne milita contra o nosso espírito, só vai acabar o dia que Jesus vir. Sabe o que a gente faz? A gente espera a véspera da guerra, ou chegar na guerra, para a gente falar, nossa, agora vamos preparar, acho que agora eu vou mais na igreja, agora eu vou orar um pouco mais. Por quê? Nós estamos numa guerra, pastor. O que eu quero falar hoje com você é dizer que nós temos um resto de 2025, mas nós temos um 2026, nós temos um 2027, e que as guerras que virão, você vai estar preparado para grandes vitórias. E nessas grandes vitórias é onde Deus te reposiciona para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Eu não sei quantos se identificam comigo sobre toda essa guerra, essas batalhas, sabe? Mas eu comecei a orar, falei, Deus, o que o Senhor quer? Me ajuda. E depois eu entendi que é por isso que nós estamos aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os seus desígnios. É inteligente você estar preparado para você entrar numa guerra. O texto, a Bíblia é bem clara. Se eu fizer ao contrário, talvez seja verdade. Satanás alcança vantagem sobre nós, sobre a nossa casa, quando nós ignoramos os seus planos, suas tentações. Agora, quando eu não ignoro, quando eu conheço, quando eu me preparo, então Satanás não alcança vantagem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? E eu quero falar hoje, talvez, do seu pior inimigo. Nós temos muitos inimigos, mas eu quero falar, talvez, sobre o teu pior inimigo. Diga assim, eu mesmo. A gente estava no Voa, e teve um momento de mesa, de debate lá, e perguntaram para o Bill Johnson. Bill Johnson é uma referência de um pastor americano, com uma igreja, talvez, de 30 mil pessoas. E nas perguntas falou assim, pastor, qual que foi a tua maior dificuldade, ou qual que foi a tua maior luta, para o senhor vencer no teu ministério? Ele falou, eu mesmo. E eu falei, uau. Nós temos muitas guerras. Querido, você tem guerra com o teu patrão, com a tua esposa, você tem guerra na política, você tem guerra de saúde, você tem muita coisa externa, mas hoje eu quero falar de uma guerra que é a pior de todas, que todos nós temos, é um vírus que desde a criação entrou no nosso coração com o pecado, e todos nós precisamos guerrear. Por isso que João fala, são os seus desejos da carne, seus desejos dos olhos e toda a soberba da vida. E isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Isso é coisa do mundo. Então as outras lutas você deixa para depois. Hoje eu quero que você não olhe para sua esposa, nem para o seu marido. Eu quero que você olhe para o seu coração. Hoje o teu inimigo é você mesmo. É aquilo que você quer, são os teus desejos. É isso que João está nos alertando lá.
O que seria o desejo da carne? Querido, tudo aquilo que é prazer da carne. Moralidade sexual, seja vícios, seja tudo aquilo que a carne gosta, o açúcar, a comida, a glutonaria, a bebida. Querido, tudo aquilo que dá prazer para a nossa carne e que no exagero, ou que de forma errada, se torna pecado. Não é pecado eu comer, mas a glutonaria é pecado. Então tem algo dentro de nós, um desejo dentro de nós, que nós temos que estar muito atentos. O que é desejo dos olhos? Você já ouviu muito ditado da tua avó, que teu olho não vê, o coração não? Porque, queridos, o olho é a porta do nosso desejo. O olho é aquilo que nos faz querer. O olho é aquilo que nos dá vontade, que alimenta o nosso desejo, que alimenta a nossa ostentação. Isso nos torna pessoas muitas vezes ingratas. Muitas vezes nos torna pessoas que querem aquilo que os nossos olhos estão vendo e não conseguem dar valor naquilo que nós temos. Desejo dos olhos é algo, querido, terrível. Você está bem, aí você começa a olhar no Instagram, um monte de amigo teu que tem mais coisa que você, agora você já não está mais bem. Por quê? Porque todo mundo conseguiu isso e você não. Agora então você já está mal. E deixa de viver tudo aquilo que Deus te deu, a gratidão. E deixa eu te falar, não adianta você olhar para o lado, porque é um vírus que está dentro de mim e de você, todos nós temos. Soberba da vida. Querido, é o orgulho. Soberba da vida é o querer. Nós não gostamos de perder, querido, nem no pedra, papel, tesoura. A gente quer ser melhor em tudo. A gente quer ser a melhor igreja, a gente quer ser a melhor cabelo, a gente quer ser a melhor roupa, a gente quer ter o melhor carro, a gente compara com os outros, a gente quer. Entendeu? Você compara, sem você querer, você quer. A gente compara em tudo. Por quê? Porque é uma ostentação que é soberba da vida, a gente quer, a gente cria isso. Agora, João nos alerta, querido, sobre tudo isso, sobre essas três áreas. E eu quero passar muito rápido. E dizer que isso tem um padrão e quero que você entenda, quero que você enxergue isso. Queria que os meninos abrissem para mim lá em Gênesis 3, versículo 6. Diga assim: desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Vamos lá. Você conhece, nós estamos no Éden, Adão e Eva reinando, feliz, lugar de santidade, lugar de comunhão, lugar de intimidade, lugar de presença de Deus, lugar que Deus vinha, conversava com eles. E aí vem o tentador, vem a serpente, vem Satanás, vem demônio, vem capiroto, o nome que você quiser. Mas ele chega lá para Eva e começa a tentá-la. Vendo a mulher que a árvore era boa para o quê? Se comer, fala assim, ó, desejo da carne. Agradável aos, fala desejo dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, fala soberba da vida. Deixa eu falar muito rápido. Queridos, existe um padrão de algo que já estava dentro do coração humano. E que João lá na frente ele alerta. Eva, a primeira coisa que ela olha, qual que é o desejo? É o desejo da carne. Ela viu aquele negócio, ela deu vontade de comer. É o prazer, é a vontade, é a necessidade. Ela sabia que aquilo era errado. Adão tem o seu erro. Mas eu entendo que começa assim, ó, vendo
vendo a... Quem que viu? Querido, mulher tem o dom de ver. Não adianta, mulher tem o dom de ver. Mulher enxerga. Vendo a mulher. Adão tem seu erro? Claro que tem. Ele que não cuidou do jardim, a função era dele. Deus falou para ele não fazer. Mas a mulher, a hora que viu. Mulheres, cuidado, cuidado. Sabe, é igual um homem quando olha alguma coisa e fica tentado. A mulher, querido, tem essa necessidade de preenchimento. Isso é muito característico. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, desejo da carne. Depois, agradável aos... A fruta era bonita. A Bíblia não fala que fruta. Tá? Se você está achando que é maçã, não sei. A hora que chegar lá no céu você pergunta. Mas fala que é uma fruta. Mas eu sei que era bonita, agradável aos olhos. Tudo que é agradável aos olhos, querido, nosso coração quer. A gente tem desejo. A mulher tem 100 sapatos. Ela passa, ela vê primeiro uma plaquinha amaldiçoada que veio do inferno, escrito promoção. A hora que ela lê aquela placa, querida, ela não consegue desviar. É mais forte. Aí o que ela vê? Ela vê uma sandália que ela não tem. Queridos, todos nós, homem, compra sandália para sua esposa, com moderação, por favor, tá? Senão as mulheres vão bater em mim depois. Mas escute, querido, o que eu estou falando, para você entender, como que os nossos olhos, às vezes, cobiçam. Entenda algo. Ai, pastor, quer dizer que eu não posso desejar, ter vontade? Não, você pode ter vontade. Ter vontade, ter desejo é diferente de cobiçar, de precisar daquilo, de querer aquilo, para te preencher, para te satisfazer, para fazer algo que você sabe que você não precisa, não tem necessidade. Então essa mulher, ela olha, o que ela faz? Era agradável, era lindo, ela fica com vontade, traz desejo. E depois o que ela diz que vai trazer entendimento? O que é entendimento? Querido, é conhecimento. Quer dizer que conhecimento é errado? Não. Mas quantos de nós queremos o conhecimento para nos acharmos melhor, ou para numa rodinha a gente se sobressair? Quantos de nós, quando nós dominamos um assunto, tem um monte de gente conversando, nem é para você estar lá no meio, mas como você sabe, como você é bom, como você domina, você já chega e quer dar teu palpite. Por quê? Nossa, que conhecimento, como é inteligente. Quem que não gosta? Querido, quem tem entendimento, conhecimento, domine as situações. É errado tê-lo? Não, por favor, mas entenda como que é a motivação do nosso coração. Às vezes isso é soberbo, orgulho, vontade de ser maior, de ser melhor, de passar por cima, de dominar as coisas. Eva cai, Adão cai, você conhece toda a história. Agora passa-se praticamente 4.000 anos. Mateus 4. Jesus acaba de ser batizado, vai começar o seu ministério. Deus vem e brada do céu: esse é meu filho em quem eu me comprazo. Todo mundo tem a revelação do Cristo, do Filho. Então diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito para ser E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos lá, próximo. Deixa eu ler aqui, que ele fica... Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... Querido, passa 4.000 anos, quem que vai tentar Jesus? A serpente. A mesma que estava lá em Eva.
tentando. A primeira coisa que aconteceu com Eva, o que é? Viu que era boa para comer. Agora Jesus está com fome. E o diabo faz a mesma coisa. E aí você acha que ele aposentou? O diabo oferece algo que era um desejo natural de Jesus. Porque ele estava 40 dias sem comer. Desejo da carne. Está errado ter fome? De jeito nenhum. Mas entenda o nosso desejo. Querido, talvez você não esteja... Vou ser muito claro. Talvez você não esteja com fome, mas talvez a tua intimidade com teu marido não esteja boa, com a tua esposa. O que o inimigo te oferece? Desejo da carne. Você está lá na academia treinando, teu marido não te dá um elogio, aí vem o personal bonitão e começa a te elogiar. Nossa, faz 40 dias que eu estou sem comer nada, com fome, de jejum. Talvez que teu problema seja bebida, você está lá lutando, entendeu? Talvez teu problema seja o dinheiro, você está precisando. Queridos, quantas áreas nós temos o desejo da carne? E no momento de fragilidade, no momento que nós estamos vulneráveis, vem o tentador e coloca aquilo que você deseja de acordo com a tua vontade. Está aqui. Olha como é que, desejo da carne. Você conhece a história? Jesus não cai nisso. Versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 8, pula para o 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. Agora o diabo leva e fala assim: Jesus, dá uma olhada. Tudo isso que você está vendo, que os teus olhos estão enxergando, olha a grandeza, olha como que você vai ser, tudo isso eu vou te dar. Quantas vezes nós estamos também com desejo, com vontade, de repente o inimigo coloca uma coisa para você ver, e você olha e fala: uau, que agradável, que desejável, que coisa boa. Não, eu quero isso, nossa, seria muito legal, seria muito bom, me ajudaria. E Jesus não cai. E por último, volta, inverti um pouco só para ficar mais didático, versículo 5. Colocou então Jesus sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira aí embaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Querido, presta atenção nisso. Na soberba da vida, quem de nós não se sentiria orgulhoso, grande, de ter uma experiência dessa? Espera aí que eu vou pular ali de cima, que vocês vão ver o que os anjos vão fazer. Pula, vem 2 querubins santos, com as asas abertas, segura um de cada lado da mão do pastor, aterriza com calma. Eu dou uma olhada para vocês. Qual que é a diferença, querido? Que o tentador não sabia, ou sabia, mas ele tentou mesmo assim, porque é burro, que era Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e que ele não cairia no mesmo erro de Eva e de Adão. Aí passa-se muitos anos, João escreve para mim e para você, 1 João 2, versículo 15, ei, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo,
Porque as coisas que há no mundo não vêm de Deus, não procede de Deus. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus, isso procede do mundo, e todos nós temos isso, desde a criação. É a mesma tentação que o diabo faz. E agora chega onde eu quero, fiz essa introdução para eu começar a pregar agora. Estou brincando. Mas eu estou aqui não é só para te mostrar sobre essa batalha, sobre essa opressão. Porque, queridos, eu comecei falando sobre essa guerra que todos nós enfrentamos, sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos. E, querido, se você não tem nenhum desses desejos, uau, você é quase um querubim alado. Eu acho que você sei nem se é digno de estar nessa igreja, com meio de tanto pecador. Porque é algo natural, é algo da vida, é algo que todos nós enfrentamos. São batalhas que nós temos que vencer. E eu quero agora te dar estratégias. Eu quero te ensinar, eu quero através da Bíblia te fazer você estar preparado para você vencer essa guerra. Todos nós precisamos, não adianta a gente só olhar, só enxergar, ver aquilo que é, aquilo que está acontecendo, ou qual que é o problema, mas o que a Bíblia, o que Jesus nos fala para a gente vencer tudo isso, toda essa guerra, toda essa batalha. Mateus capítulo 4, Jesus ele é tentado. Se você ler o texto, você vai ver tudo isso que nós falamos. Mateus capítulo 5, Jesus fala as bem-aventuranças. Jesus começa a trazer regras novas, de uma nova aliança. Mas Mateus capítulo 6, Jesus dá as ferramentas para você vencer esse vírus que está dentro do seu coração. Amém? Eu quero que você preste atenção, porque é um antídoto. É a academia espiritual para fortalecer o teu músculo espiritual, para quando chegar a batalha, você está tão preparado que você não vai nem ver o gigante, você vai atropelar, e falar assim, nossa, era esse o gigante? Meu Deus, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 16 primeiro. Mateus 6,16, fala o seguinte, quando não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu porém, quando unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Queridos, primeira coisa eu quero falar sobre desejo da carne. O que Jesus aqui em Mateus capítulo 6, ele ensina? Todos nós temos o desejo da carne, todos nós temos a vontade da carne, todos nós, independente, querido, da sua fraqueza, ou vai ser a parte sexual, ou vai ser a parte de vício, ou vai ser a parte de açúcar, ou vai ser, querido, qualquer parte, são desejos que são pecados, que te atrapalham. Jesus ele está falando assim, ó, quando, eu gosto muito, já falei várias vezes, toda vez que eu falo de jejum eu falo isso, ele fala quando e não se você jejuar, porque isso era algo tão óbvio, era tão natural para os judeus, que Jesus nem coloca a posição, se você, o dia, quiser entender e quiser, lá na frente, não, Jesus já é direto, ele fala assim, ó, quando você fizer isso, que eu sei que você faz, mas quando você fizer, não faz querendo mostrar para as pessoas, querendo colocar aquele rostinho assim, para falar assim, ó Deus, como eu jejuo,
Por um outro lado, querido, não é para você também falar assim, nossa, não posso falar para ninguém que eu estou jejuando. Já falei isso. Tem gente, já aconteceu isso comigo, de perguntar para a pessoa, você está jejuando? A pessoa olhar para mim, tipo assim, e agora que eu respondo? Meu Deus do céu. Porque eu não posso falar. Não é isso, querido, é para você guardar o teu coração, de que isso não seja algo para promoção sua. Isso não é para promoção sua, isso é algo para você dizer para a tua carne. Entenda, nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou mudar, nós somos espírito, nós somos corpo e nós somos alma. Diga, eu sou espírito. Diga, eu sou um espírito. Só que esse espírito que você habita num corpo. E esse desejo da carne é desse corpo. Esse corpo, o dia que você morrer, eu nunca morri, graças a Deus, para te contar, mas o dia que você morrer, você vai subir como espírito, e você vai olhar e falar assim, valeu o corpo, enquanto durou, partiu, corpo glorificado, agora eu e Jesus, e você vai ter outro corpo, mas você vai viver eternamente, porque você é um espírito. Entenda isso. Às vezes a gente não para raciocinar. Só que esse espírito, às vezes apanha, perde para o corpo. O desejo do corpo, da carne, se torna muito maior. Então toda vez que eu jejuo, o que eu estou falando? Corpo, ainda quem manda nessa bagaça aqui é o espírito. Quem manda aqui é o meu espírito. Por isso quando você jejua, o corpo fica, me dá, eu quero, meu Deus do céu, um café, açúcar, um docinho. Pelo amor de Deus. Seja intencional. Está ali na Bíblia, querido, porque é importante. Quantos de nós sabemos isso? Por que você não faz? Pastor, eu não consigo. Mentira. Vou repetir, talvez você não entendeu. Mentira. Consegue. Todo mundo consegue. Talvez você não vai fazer um gigantesco, mas se você começar a falar assim, ó, eu preciso me preparar, tem uma guerra, e eu não vou me preparar a hora que a guerra, que eu tiver um dia para lutar, porque é isso que acontece. Nossa, minha casa destruiu, meu marido foi embora, meu filho saiu, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um jejum e orar. Querida, agora não é hora de você fazer um jejum, agora é hora de você estar forte. A hora de você fazer o jejum é agora, que talvez sua vida esteja boa, que você está firme, que você está preparado. Então você faz jejum, você ora, você busca, você vem na igreja, você ora, você jejua. A hora que está a batalha, você já está pronto. Ei, eu estou querendo te dizer, querido, que é uma cultura do cristão. Eu estou querendo tentar fazer você entender o teu dia a dia, para você treinar e ter a tua musculatura espiritual forte para as batalhas que nós enfrentamos. Jejum é uma arma que Jesus está nos ensinando. Eu nem vou falar, querido, da parte de saúde, porque se você estudar um pouquinho em jejum, você já se apaixona, nem pela parte espiritual, só pela parte de saúde. O jejum se faz um reset. As células ruins, as células doentes, aquelas células que não estão muito boas, é a primeira que o teu organismo, que é inteligente, elimina para criar células novas. O jejum, ele faz bem para você, para a tua vida, para a tua saúde, para os teus órgãos. É algo que você deve fazer. Seja intencional nisso. Pastor, eu não consigo. Querido, todo mundo consegue fazer um dia, 24 horas. Eu te sugiro a isso. Eu vou te dar uma experiência minha, tá? Eu fiz alguns e fazia por alguns períodos. Eu tentava fazer alguns jejuns mais longos. E eu mudei. E nada contra quem tem esse direcionamento, ok? Indico, admiro, acho, e se Deus me pedir amanhã, eu vou fazer, vou obedecer. Mas faz um tempo que eu tenho tentado colocar isso como prática. Então, toda semana, eu jejuo pelo menos um dia. Toda semana.
desde o começo do ano? E o bom, que entrou eu, aí depois entrou a pastora, agora entrou as duas filhas junto. Porque nós vamos jejuar a casa inteira. Passa um dia, querido, você quer fazer o maior? Faz 2 dias. Mas faça, seja intencional. É igual falar para você, você tem que treinar, você tem que ir na academia, querido, você sabe que tem, mas é difícil gente ir. É difícil quem gosta. Agora, eu estou querendo te estimular a você ser intencional contra a sua carne. Por quê? A sua carne vai querer o quê? O sorvete. A sua carne vai querer o quê? Querido, as coisas, os desejos da carne. Ai, pastor, mas está errado eu comer todo dia. Querido, não é que está errado, entenda isso. Mas o jejum é uma arma que vai te fortalecer. Toda vez que você faz jejum, você está falando, carne, quem manda aqui é o Espírito. Quem manda aqui é o Espírito. E a hora que vinha o açúcar, vinha a vontade, você vai falar assim, não, agora eu vou adorar o meu Deus. E você vai ver como que isso vai fortalecer a tua vida. Amém? Amém? Segunda coisa, versículo 2, desejo dos olhos. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Uau! O que tem a ver com o desejo dos olhos? Diga assim, generosidade. Queridos, isso tem que ser uma cultura na igreja de Deus, no coração das pessoas. Se você quer uma arma poderosa contra os teus desejos dos olhos, seja generoso, vai trabalhar, vai servir, vai ajudar, vai fazer alguma coisa em prol do outro. Quando a gente fica, querido, parado, a gente olha para aquelas coisas, olha para o Instagram, olha para as pessoas, para os amigos, o que eles têm, a gente começa, querido, a passar mal, porque a gente quer aquilo que ele tem, porque a gente começa a se sentir menor, a gente começa a se sentir menos abençoado, a gente começa a se sentir inferior, parece que Deus ama mais ele, parece que ele é do mundo, nossa, ele nem segue, mas para ele dá tudo certo, para mim não dá, e a gente começa a entrar numa vitimização. Ei, a Bíblia fala aqui de esmola, de você ajudar o próximo, de você abençoar o próximo. Nossa, pastor, eu estou doente, minha vida, nossa, eu não paro. Hoje não. Ontem, pastora Lu e mais alguém foram servir aqui no de Itália, que teve Outubro Rosa aí, uma programação das mulheres com câncer. Você está reclamando, querido? Vai lá ver quantas mulheres estavam sem cabelo fazendo o tratamento. Às vezes está reclamando, querido? Vai lá no orfanato e vê as crianças que estão lá, sem pai, sem mãe. Você está reclamando, querido? Vai no conselho tutelar, olha as famílias. Vai lá no Maranhão, servir aquele povo. Querido, eu fiz questão de levar a Laura. Daqui uns dias eu quero levar a Helena. Ela ainda é nova. A Laura, quando tinha 14 anos, no aniversário dela, eu estava com ela no Maranhão. Para que os olhos dela vissem uma realidade que ela não está acostumada. Porque a nossa realidade aqui, queridos, é assim, é tudo fácil. A gente mora numa cidade boa, tem ciclovia, o pai leva para cá, a mãe leva para cá, a comidinha é boa. E às vezes os nossos filhos reclamam ainda. Por quê? Porque o ciclano tem um carro e eu vou de bicicleta. Porque ele tem um tênis e eu vou de chinelo. Falei, então, vamos lá no Maranhão. 10 quilômetros a pé, no meio de uma trincheirinha, para ir para uma escola. Comida, querido, um frango tem que durar uma semana inteira, e quando tem,
Ajudar, querido, fazer fogo no carvão. Sopra, Laura, sopra. Lembra do gás? Ó, sopra lá. Ajuda. Sabe, toda vez que a gente vai servir, a gente olha para nós e fala assim: Deus, não deixa que os meus olhos me enganem a ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, por tudo aquilo que eu tenho vivido, pela bênção que eu tenho, pela igreja que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela escola, pelos filhos, pela família. Quantas vezes a gente abre mão, querido, da nossa casa, da nossa família, por coisas pequenas. Guerras nós vamos passar. Quanto vale a tua casa? Quanto vale a tua família? Sabe, às vezes nós queremos enxergar coisas e nós somos deturpados, porque o inimigo, o tentador, continua ainda querendo colocar isso aqui agradável e tirando a nossa realidade daquilo que Deus fez por nós. E é muito fácil a gente desviar os nossos olhos de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém, queridos? Seja uma pessoa generosa. Eu tenho tentado colocar isso como meta. Eu vou repetir. Eu tenho tentado colocar isso como meta. Isso não tem nada a ver com a minha condição, se eu posso ou se eu não posso. Isso tem a ver com uma cultura que está dentro do meu coração e que eu quero implantar cada dia mais. Agora eu imagino uma igreja com essa cultura. E quando eu falo isso, querido, eu estou falando assim, de um treino. Eu volto a falar, a musculação, querido, ela é um treino. Você vai um dia, treina, você vai outro dia, treina, você vai outro dia, treina. Para você ter um resultado depois, não sei quanto, não cheguei no resultado ainda. Mas é muito tempo para ter o resultado. É a mesma coisa. Entendeu? É uma cultura. É a gente se esforçar. É você dar um susto em alguém. Querido, pelo amor de Deus, nós precisamos romper esse espírito de miséria. A miséria da mente. Sabe, espírito de mamon. Você não pode ser escravo do teu dinheiro. A única vez que a Bíblia fala sobre Senhor é quando ela fala de mamon, de dinheiro. Todos os outros, idolatria, feitiçaria, assassinato, fala de pecado. Mas quando ela fala, ó, tem um Senhor que compete comigo. A única vez que ele fala essa palavra Senhor, está se referindo ao dinheiro. O dinheiro não pode ser, querido, roubar o teu coração. A gente, às vezes, querido, Deus tem nos dado e a gente é mesquinho. E eu não estou falando só de dízimo e oferta, não. Eu estou falando às vezes de sair com os teus amigos e fingir que você não pode pagar e sempre ser aquele esperto que fala, eu não tenho condição. Aí vai um outro que tem menos condição que você e ajuda a pagar. Eu entendi, viu, jovens? Pelo glória a Deus, atire aqui, ó. Abre o coração aí, atire. Você que sai do culto, vai comer o lanche, fala, não tenho, nunca tenho, os outros têm que ter para você. Sabe, querido, ei, tem momentos que nós vamos estar apertados, ok. Mas você consegue ir no mercado, comprar um bombom e falar assim, ó, esse aqui é para você, moça do caixa, eu comprei para você. Isso eu ouvi do Telmo. O exemplo do bombom, e eu falei, uau. Quanto custa um bombom? O que você está fazendo? Querido, sendo generoso. Quando eu falo de você ser intencional, é você falar assim, ó, essa semana não, todo dia, para quem que eu posso ser generoso hoje? Dá um susto num amigo teu, fala assim, ó, fiz um pix para você de R$50 hoje, por quê? Para te abençoar. Você vai morrer por causa de R$50? Agora imagina o teu amigo falar assim, não, já ninguém vai dar o pix alto aí, pelo amor de Deus. Queridos, eu estou falando de um treino que vai fazer bem para você. Um coração generoso te livra
da altivez dos teus olhos, te livra do desejo dos olhos. Toda vez que você vai servir, toda vez que você ajuda, toda vez que você vem servir no encontro, no semear, querido, você está ali para ajudar as pessoas, não para a tua mão direita ver o que a esquerda está fazendo, não é para isso. Você não está servindo para ser promovido, para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ganhar um lugar, para ganhar um título, não é para isso, é para você mesmo entender que esse é o teu papel, que foi para isso que Deus te chamou, e toda vez que você faz isso, você está protegendo o teu coração, dos teus olhos serem enganosos contra você. Diga assim: a generosidade protege o meu coração dos desejos dos meus olhos. Último, soberba da vida. Diga: soberba da vida. Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não precisa te falar da oração. E aqui o texto você conhece, fala que não é para você orar para impressionar pessoas. Não adianta eu pegar aí e dar um microfone aqui. Queridos, às vezes eu pego, imagina eu pegar o microfone e chamar a presbítera Simônia para orar. Aí depois a presbítera Simônia acabou de orar, eu chamo a pastora Cris para orar. A hora que acabou, querido, eu pego o microfone até murcho. Porque eu falo: meu Deus do céu, eu vou orar o quê depois do que essas orações dessas meninas? É poderosa, oração bruta. Você pega o microfone até murcho, você fala: pai, então, né? Ouve elas. Ei, é muito fácil, às vezes, a gente impressionar. Eu posso pregar, ministrar, fazer uma oração, declarar um monte de versículo, e ali fora você fala: pastor, que oração, declaração da palavra, meu Deus, como foi poderoso. E eu posso sair daqui, querido, pegar meu celular e começar a ver porcaria. Ou seja, eu posso impressionar você, mas eu não consigo impressionar Deus. Quando Deus fala para eu entrar no meu quarto, é que no meu quarto, a hora que eu entrar, eu não vou começar a chegar assim: ó Senhor grande, altíssimo. Deus fala logo que eu te conheço. Aqui você não precisa, eu sei. Quando você entra no teu quarto, você já entra assim: Deus, misericórdia, Senhor, me ajuda, Pai, pelo amor de Deus. No quarto é um lugar que você não tem máscara. No quarto é um lugar que você não vai esconder quem você é. No quarto é um lugar que você vai estar rasgado, aberto, nu diante de Deus. É um lugar que você vai estar assim, você e Deus. Então a oração que Deus está falando é: nesse lugar. Significa que eu não posso fazer uma oração poderosa? Claro que não, querido. Mas que isso não seja para impressionar pessoas, que isso não seja para promover você, que isso não seja, querido, para você se sentir melhor ou maior. Quando Jesus fala para você entrar no teu quarto, é um lugar que protege você da soberba da vida. A oração é algo necessário, é algo que tira o teu orgulho, que vai fortalecer o teu coração. Querido, pensa algo perigoso, chama-se elogio. Provérbios fala sobre isso, eu nem quero entrar, mas o elogio todo mundo gosta, mas pensa algo que faz a gente caminhar numa linha tênue. Cuidado, para sua motivação não ser errada, e você cair em tudo aquilo que é soberba da vida. Presta atenção, a gente julga muitas pessoas, é natural também, e eu quero te falar algo, porque entendi muito sobre isso semana. Cuidado com aquilo que você enxerga e julga as pessoas, porque normalmente a gente julga por aquilo que está dentro do nosso coração e daquilo que nós somos. Eu vou repetir, normalmente aquilo que te incomoda muito, aquilo que você julga nas pessoas que te incomoda, é porque é um reflexo daquilo que realmente você é. E a maneira como você julga é a maneira como você vai ser julgado.
que eu falei nessa noite? De 3 princípios que você está cansado de saber: jejum, oração e ser generoso. É tão simples, mas é um treino tão poderoso que, se você fizer, praticar no dia a dia, quando você está bem, a hora que chegar as lutas, a hora que chegar as batalhas, você vai estar com o espírito fortalecido e você vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Abaixe sua cabeça. Eu quero orar sobre isso, queridos. Como eu falei, eu fiquei assim, sabe, muito atento, tenso, e comecei a orar sobre essa visão da pastora, sobre algo a nível de presbitério, e falei: Deus, não quero ninguém da nossa igreja sendo acorrentado e levado junto com esse principado. Que o Senhor remova ele do presbitério, que o Senhor remova ele em nome de Jesus da igreja, mas que ele não leve ninguém com ele do nosso povo. E eu estou te dando essa palavra nessa noite, para que você tenha as armas certas, para você poder guerrear. Você tem que vigiar o seu coração. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo são os seus desejos. Satanás lá com Eva, depois com Jesus e até hoje, faz as mesmas coisas, provoca as mesmas coisas, entrega as mesmas coisas. E nós cedemos, caímos, porque não estamos nos preparando. Esteja atento. Esteja atento. Quero muito, querido, que você sonde o seu coração. Não é para você olhar para o outro: nossa, fulano tinha que estar aqui. Nossa, se a minha esposa... Não, querido, essa palavra é para o seu coração. Como está o desejo do seu coração? Como estão os desejos da carne, os desejos dos olhos? Como estão os soberbos da vida? Como está a tua caminhada? Entenda isso. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. E aqueles que vencem isso vão permanecer para sempre. Deus quer que você, como espírito, permaneça para sempre. Aquilo que o Pai preparou para você é uma morada, é uma casa, é um lugar celestial, é um lugar para reinar com Ele, para estar junto com Ele por toda a eternidade. Qual que é o inimigo disso? Você mesmo, o seu coração, os seus desejos. Se você entender isso, que a maior guerra é contra você, que você se prepare, que você se fortaleça. Pastor, eu não tenho força. Querida, academia a gente começa com 1 quilo, depois a gente passa para 2, depois para 5, para 10, para 20. Querido, mas comece, faça. Pastor, eu não aguento fazer jejum. Faça de 5 horas, de 6 horas, de 10 horas, de 24, de 48. Mas faça, comece, seja intencional, seja generoso. Acorde e fala: hoje eu vou abençoar alguém, hoje eu vou servir alguém, hoje eu vou deixar alguém feliz, hoje eu preciso fazer alguma coisa. Coloca a mão no seu coração. Enquanto o louvor canta, eu quero te dar 2 minutos. Ore ao Senhor, coloque a sua vida, peça perdão, faça uma reflexão, uma autoanálise. O que eu posso melhorar? Aonde eu tenho falhado? Como eu posso romper e vencer isso? Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha,
coração, diga assim comigo: Jesus, me ajude a vencer os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, em nome de Jesus. Agora escute, querido. Talvez você se identifique comigo. Talvez essa semana ou esses últimos 15 dias você tenha enfrentado uma batalha, uma opressão, uma tristeza que você viu que está diferente, um peso que você percebeu que está diferente, guerras que você falou: o que isso aqui está na minha mente? Meu Deus do céu, talvez isso tenha acentuado. E eu tenho um direcionamento para orar por você, para nós como corpo, como igreja, guerrear essa guerra junto. Se você é uma dessa pessoa, eu queria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar e nós vamos batalhar em nome de Jesus. Chega bem aqui na frente, gente. Bem no altar, por favor. Bem no altar. Encosta o pessoal que está atrás. A liderança, os intercessores, me ajudam em oração, estejam atentos. Eu peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos agora, Pai. Pai, anjos guerreiros. Pai, anjos guerreiros que estejam aqui na frente agora nesse altar. Pai, anjos com espada de fogo. Pai, coloque um anjo do lado de cada pessoa que está aqui, Pai. Pai, um anjo do lado de cada pessoa que está aqui, Senhor. Pai, eu me identifico com eles nessa noite. Pai, nessa batalha de mente. Pai, nessa batalha espiritual, nesse peso, nessa tristeza. Pai, por tudo aquilo que eles têm sentido, enfrentado, vivido. Pai, mas essa é uma igreja do Senhor Jesus. E eu quero liberar uma palavra, Pai, na qual o Senhor levou na cruz toda maldição, todo pecado, todo erro. O Senhor anulou, o Senhor aniquilou, o Senhor desfez. E muito mais, o Senhor despojou esses principados, triunfando sobre ele na cruz. Então, Pai, qualquer inimigo que tenha ainda alguma legalidade, Pai, que o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz, a autoridade do Senhor esteja sobre cada um agora. Pai, passe o teu sangue nas mentes. Pai, eu declaro em nome de Jesus que toda legalidade, todo mal, a hora que eu contar até 3, vai sair, vai deixar todo o peso espiritual das costas, todo o peso espiritual que está nas costas, toda a opressão do inferno contra a tua igreja, toda a opressão, quero liberar isso no reino espiritual. Diabo, escuta, toda a opressão que você tem causado, que você tem colocado nessas vidas, toda guerra de mente, vai sair. 1, 2,
de Jesus, sai! Estou firmado na rocha, nós declaramos, Senhor. Pai, eu quero declarar a mente de Cristo. Pai, eu quero declarar a mente de Cristo. Pai, eu quero declarar um espírito novo, um renovo de força, um renovo de alegria. Restaura a alegria da salvação, Senhor. Restaura a alegria da salvação. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todo pecado, toda luta, toda guerra. Não vai mais estar nessa vida, não vai estar mais nessa casa. Eu declaro que nós estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados na rocha. Nada vai nos abalar. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Declare. Estou firmado na rocha. Declare. Isso é verdade para o seu coração. Isso é verdade para a sua vida. Você está firmado na rocha. Você está firmado na rocha. Jesus é a tua rocha. Ele é o Senhor. Ele que te sustenta. Ele que te guia. Ele que abre portas. Ele que te dá direção. Ele que resolve o teu problema. Escute. Vocês que estão aqui, ficam aqui mais um minutinho, mas eu quero fazer algo ainda. Querido, talvez você entrou nessa igreja e você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que nós temos que fazer uma confissão. E ela tem que ser de todo o nosso coração, com entendimento. Ela não é para ser feita com emoção. Ela não é para ser feita com persuasão humana. Ela tem que ser uma revelação do Espírito. E talvez nessa noite você entende que você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu quero fazer uma oração, e se é da tua vontade, eu queria muito que você repetisse bem alto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso e declaro que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Me perdoe por todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora escute, querido, talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez, e se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse bem alta a tua mão, que eu queria que você também viesse aqui na frente, que eu quero confirmar essa oração com você. É importante você fazer isso diante de pessoas, essa confissão. Tem alguém que fez pela primeira vez? Você tem coragem? Vem aqui. Você tem coragem? Não, claro que você tem. Vem aqui, que eu quero orar com você, junto com esse pessoal que está aqui. Se tem alguém, vem aqui em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, querido, coloque a sua mão na sua cabeça, por favor. Diga assim: Senhor, a minha mente é de Cristo. Senhor, a minha mente é de Cristo. Senhor, a minha mente é de Cristo. Blinde a minha mente, as minhas emoções, guarda o meu coração, guarde os meus desejos, os meus olhos. Não deixe eu cair no engano que vem do mundo, mas a minha vida é do Senhor, e eu nasci para glorificar, para exaltar
e para viver todo o propósito do céu, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Fala, recebe em nome de Jesus. Sente um minutinho, por favor. Tem alguns recados rápidos, mais importantes. Hoje é dia 26. Queridos, nós temos uma semana. Os GPS têm sido muito bênçãos. Como eu estou feliz, sabe, de ver os frutos. Te convido mais uma vez a você participar. E tem sido assim fantástico. Tem GPS na terça, na quarta, para todo jeito. Tem de homem, tem só de mulher, tem de jovem, tem de velho. Não, de velho não tem não, querido. Todo mundo é novo. Até os de 100 anos, tudo novo, saudável, em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos culto. Sábado nós temos o semear. Como que chama o semear? O semear dos adolescentes. Querido, tá vendo que é rosa? É porque é para menina, ok? Então de 11 a 15 anos tem algumas vagas ainda. Você que conhece alguém, tem uma filha, uma prima, uma sobrinha e quer fazer ela participar, dia inteiro de princípios, vai ser bênção, mas precisa fazer inscrição, ok? Então tem algumas vagas. Vai ser sábado lá no Ictus, só de princesas, de 11 a 15 anos, vai ser tremendo. Domingo, escola bíblica. Hoje eu participei um pouquinho, consegui vir, fiquei muito feliz, aprendi um monte com o pastor Lucas, falou sobre o livro de Efésios, depois de Colossenses, Filipenses, falou até um pouquinho de Filemão, que vai ser para a próxima aula, viu? Foi bênção. Princípios, fundamentos, importante você tá. Falou sobre as armaduras que está lá no livro de Efésios. São tudo o que? Preparação para a guerra, para que a gente esteja vivendo, tá? Então, algo incrível. Participe. Domingo nós temos ceia, vai ser um culto abençoado, vai ser sobrenatural. O próximo sábado nós vamos ter o pastor Bill aqui conosco. É o próximo sábado já? 8 de novembro lá. Próximo dia 2, tá, querido? Já estou no outro sábado, você entendeu? Mas é uma conferência. Pastor Bill é um homem de Deus, um profeta, é um homem que carrega uma graça, uma unção. Já esteve aqui conosco, tem um testemunho forte. Sábado, às 19 horas, ele vai estar aqui. Queria muito que você viesse, participasse. Vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Nós temos o nosso encontro, querido, será dia 21, 22 e 23 de novembro. Você que não fez ainda o encontro, cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala assim, faz inscrição para mim. Você que não fez, né? Fala, você escutou o pastor para ser generoso? Faz inscrição para mim aí. Querido, se teu problema é financeiro, é dinheiro, fale conosco. Eu não quero que isso seja problema para ninguém. Eu quero que você faça porque transforma vidas. Então, se esforce, fale com o seu patrão, enfim. É sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo até na hora do almoço. Pastor, posso vir só no sábado? Não. Posso vir sexta, faltar sábado também? Não. Posso faltar não pode faltar nada, querido. Você tem que vir sexta e ficar até domingo, ok? Então se programe e faça, porque vai ser sobrenatural, amém? Mais algum recado? Eu vou dar um recado, que não é recado ainda, mas eu já vou dar. Gente, se eu fosse você, eu preparava o ano novo para virada.
Essas profetas, nossas guerreiras, querido, estão só no Paranauê de Jesus. Estou até assustado. Mas é assim, ó, vai ser sobrenatural. Deus já tem dado um direcionamento profético, sabe? É de algo poderoso. Nós temos a virada, para quem não sabe, do dia 31 para o dia 1º. São vagas limitadas. Nós temos um jantar abençoado, é aqui na igreja. Então você que não tem programação ainda, passe uma vez na igreja para você ver. Você vai querer passar todo ano. Eu já faz muitos anos que eu não sei o que é passar em outro lugar, porque eu começo os primeiros minutos do ano entregando a minha vida a Jesus, consagrando a minha casa, o ano, a família, tudo ao Senhor. Queria muito te convidar a você já se programar e se preparar, porque vai ser tremendo em nome de Jesus. Fique de pé. Você que nos visita pela primeira vez, Deus te abençoe muito. Que você também seja um participante, um praticante de tudo aquilo que Deus quer. Essa igreja está de portas abertas, você é bem-vindo, que você se sinta amado, abraçado nesse lugar em nome de Jesus. Você que precisa de uma oração, tem aqui a nossa equipe. Na hora que acabar o culto, seja qual for o motivo, se você precisa, venha, que eles estão preparados aqui para orar por vocês. Amém? Estenda sua mão assim. Senhor Jesus, obrigado pelo culto, pela palavra, pela adoração. Nós estamos firmados na rocha mesmo e queremos declarar que nada vai nos abalar, em nome de Jesus. Tua igreja é forte, tua igreja é vitoriosa, a nossa mente está blindada, temos a mente de Cristo, a emoção nossa é do Senhor, é o Senhor que nos guarda. E eu oro por cada vida, por cada casa e por cada família, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Deus te abençoe. Abraça essa pessoa bonita que está do seu lado. Uma não, dê uns 25 abraços.